Olá, caros alunos. Hoje nós vamos falar a respeito do perdão. Esse perdão é parte de toda a trajetória que nós fizemos nesse autoconhecimento. Talvez essa aula seja a mais importante do curso, mas não é assim que nós chegaríamos nela. Nós precisávamos trilhar todo esse autoconhecimento para nós chegarmos a esse perdão. Nós vamos ver a visão de diferentes autores, Desmond Tutu, Gabor Maté, Louise Hay, Lewis Metz, mas nós também vamos ver a visão de Um Curso em Milagres, que é uma visão completamente diferente de qualquer autor, onde ela diz que não se trata de esquecer o que aconteceu, mas se trata de esquecer, de relembrar, ou de não esquecer que nós somos um e que nós não somos separados. Mas todos eles, todos os autores, inclusive Um Curso em Milagres, corroboram para a visão de que o perdão é um processo de perdoar e de se auto-perdoar. Segundo Desmond Tutu, sem perdão não há futuro. Desmond Tutu foi um bispo anglicano que esteve na África do Sul na época da reconciliação da África do Sul e foram cometidos crimes bárbaros nessa época. E ele foi indispensável para que Nelson Mandela conseguisse manter a paz no seu país. Para ele, o perdão transforma a vítima e o agressor e a sociedade. É um processo libertador e radicalmente pragmático. Ele ensina através da filosofia do Ubuntu, que nossa humanidade está interligada. Para ele, o perdão é uma autoliberação radical. Significa abandonar o seu direito de revidar ao perpetrador na mesma moeda. Isso não é uma perda, mas é uma vitória que liberta a vítima. A vingança e o ressentimento consomem a energia da pessoa que foi ferida. E para ele, o perdão rompe essa energia, esse consumir essa energia. E ele controla, faz com que a vítima possa, a partir do perdão, controlar as suas emoções e o seu destino. O perdão e a dignidade humana. Para ele, o perdão restaura a dignidade humana, não só de quem foi o agressor, mas também da vítima. Por quê? Porque liberta a vítima do agressor. Enquanto o perdão aprisiona a vítima ao agressor, porque a vítima tem um desejo de vingança, o perdão vai fazer com que a vítima seja libertada. E isso restaura tanto a dignidade da vítima como a dignidade do agressor. E isso é importante para o agressor, porque ele é uma oportunidade dele confrontar as ações dele e encontrar uma redenção para ele mesmo. Muitas vezes pode ser que o agressor não aceite o perdão que a vítima deu, mas a vítima já iniciou o seu próprio processo de cura. O importante no perdão é que você, ao perdoar, está iniciando o seu processo de cura. Isso não tem muito a ver com o agressor. Ele é um elo inseparável com o Ubuntu. Por quê? Porque na filosofia do Ubuntu, uma pessoa só é uma pessoa através de outras pessoas. Então, é aquela coisa de todos nós estamos interligados. A humanidade é uma humanidade compartilhada. E a desumanização de uma pessoa através do ato de não perdão não só desumaniza essa pessoa, mas desumaniza a humanidade como um todo. Restaurando o todo. O perdão, ele restaura o todo, não apenas curando uma ferida individual, mas contribuindo para uma cura da coletividade. A partir do momento em que você olha o teu agressor de uma maneira a perdoar ele, isso facilita com que outras pessoas também olhem os seus agressores dessa mesma maneira.
existe uma cura mútua. O perdão não é altruísmo, ele é sim um auto-interesse da mais alta ordem. Por quê? Porque quando você perdoa, é um auto-interesse seu perdoar. Porque quando você perdoa, você também está se libertando. E isso, para a vítima, ela se desliga do agressor e da sua própria desumanidade. Isso faz com que a vítima se torne mais humana. O perdão como um ato de coragem. Para ele, como aconteceram várias atrocidades muito fortes nessa época do apartheid, para ele o perdão realmente era um ato de coragem. E ele exige muita coragem e força. Perdão é para os fortes. É enfrentar a dor, reconhecer o mal que foi cometido e ainda assim decidir não se deixar consumir por ele e nem se deixar guiar por essa dor. Para ele, então, por isso que não há um futuro sem perdão. Ele é a única maneira de romper ciclos de dor intermináveis de violência e retaliação, porque lá aconteceram muita violência e muita retaliação. É um processo árduo, mas o único caminho para a verdadeira cura e reconciliação. Para ele, o perdão tem um caminho de 4 etapas. No livro do perdão que ele escreveu, nós vemos quais são as 4 etapas. Primeiro é contar a história. Você precisa falar a respeito do que te aconteceu. Você precisa desabafar. Você precisa falar para outras pessoas. Você precisa falar para o seu agressor. Isso é importante, você falar para o seu agressor. Reconhecer o dano que aconteceu. Nomear o dano. Dar um nome a esse dano. Testemunhar a sua angústia e compartilhar cada vez mais a sua história. Conceder o perdão. Fazer uma escolha consciente de perdoar. E renovar ou libertar o relacionamento. Aí você vai ver se você pode continuar tendo um relacionamento com essa pessoa ou não. É mais ou menos a mesma coisa que o Gabor Maté fala. Porque o Gabor Maté fala a respeito de você primeiro, antes de perdoar. Dissipar toda a raiva que você tem. O Tutu enfatiza a liberdade pessoal e a reconciliação social. Outros autores exploram o perdão como um ato de coragem. Outros autores também falam desse ato de coragem. Mas, na verdade, o que ele é? Todos são unânimes em dizer que é uma cura para a própria vítima. Lewis Smith, ele fala do perdão como uma libertação pessoal. A Arte de Perdoar é o seu livro. E ele fala nesse livro que o perdão liberta o prisioneiro. Mas esse prisioneiro que é libertado, ele é você. É a vítima. É quem perdoa. Então, perdoar não é de forma alguma esquecer o que aconteceu, mas é transformar a maneira como você vê o que aconteceu com você. Isso vai fazer com que você possa realmente perdoar. Vamos então à visão de Gabor Maté, médico húngaro, especialista em psicanálise também e em trauma. Para ele, o perdão, como ele é especialista em trauma, para ele o perdão é a cura do trauma. O perdão não é um objetivo final, mas ele é a consequência natural de uma verdadeira libertação do trauma e do ressentimento. Então, o perdão acontece porque você se libertou do trauma e do ressentimento. O perdão é curar uma dor subjacente, que torna o ressentimento uma prisão da vítima. Então, a dor que fica em você, o ressentimento que fica em você quando você é agredido, isso faz com que você se sinta prisioneiro. Você é uma vítima prisioneira. E o perdão vai fazer com que você liberte você mesmo. Então, vocês estão vendo que todos os autores, eles falam do perdão como uma libertação da vítima e não do agressor. Você não vai tapar o sol com a peneira e dizer que o erro não foi cometido. Você não está
validando o erro do agressor. Você está, assim, se libertando de carregar essas correntes pesadas que te unem ao agressor. Ressentimento e a necessidade de sentir raiva. Para ele, o ressentimento é um suicídio da alma. Ele prende você no passado, ele faz com que você possa adquirir doenças físicas, e a chave para a libertação não é pular etapas. Você precisa seguir várias etapas, como Tuto falou a respeito das 4 etapas. Para Gabor Maté também existem etapas a serem passadas para que você possa realmente ter um perdão verdadeiro e uma libertação desse trauma que o agressor te ocasionou. Para ele, a necessidade é de sentir plenamente a dor, a raiva, o ódio que estão lá. A raiva reprimida, segundo ele, pode também causar uma doença física. Então, não só o ato de não perdoar pode causar uma doença física, como essa raiva reprimida. Nós aprendemos que sentir raiva é uma coisa ruim, mas na verdade sentir raiva é uma coisa natural do ser humano. A raiva, ela é uma emoção e ela vem em você de uma maneira que você não tem como pensar a respeito, porque ela vem antes do pensamento. Ela é uma emoção e porque ela é uma emoção, ela vem para te proteger. É como, por exemplo, se vamos olhar para um mamífero, né? E olhar para um leão, uma leoa. Os seus filhotes vão ser agredidos. Ela sente raiva e vai lá e mata o agressor. Ou briga com o agressor. Para quê? Para que os seus filhotes não sejam agredidos. Nesse momento, a raiva, ela é a necessidade mesmo. Então pensa, você foi agredido, você foi insultado e você vai ficar reprimindo aquilo. Então sim, você precisa soltar essa raiva. E como é que ele fala para soltar essa raiva? Você precisa sentir essa emoção, você precisa validar a raiva que você tem, sentir essa emoção, em vez de você tentar perdoar prematuramente. Se você tentar perdoar prematuramente, muitas vezes você vai se retraumatizar. Por quê? Porque você vai se sentir culpado de não ter conseguido perdoar verdadeiramente aquela pessoa. Então, primeiro nós damos total atenção à raiva e ela tende a se dissipar naturalmente. Pense, quando você lembra de alguma coisa que alguém fez para você e que você olha para aquilo e você sabe que você tem que perdoar aquilo. E se você começar a sentir raiva daquela pessoa, sentir raiva daquilo que aconteceu, em vez de reprimir a raiva que você tem. A partir do momento em que você começa a sentir essa raiva, sentir essa raiva, sentir essa raiva, ela vai se dissipando. E daqui a pouco, essa raiva já não existe mais. E você pode sim perdoar a pessoa. O perdão, então, ele é uma consequência e não uma causa. E ele faz com que exista uma libertação emocional. Quando a pessoa se liberta da tensão de carregar o ressentimento, há uma necessidade de perdoar o outro, sem urgência. Liberta-se dessa necessidade de perdoar o outro com urgência. Nós deixamos de carregar o ressentimento. Deixamos de carregar o ressentimento quando? Quando conseguimos dissipar a raiva que nós tínhamos em relação àquela pessoa. Então, o perdão pode surgir organicamente. Então, ele surge como uma consequência e não como uma causa para que a outra pessoa ou a vítima viva melhor. Nós precisamos compreender, não desculpar. Maté fala a respeito também da diferença entre compreender a origem do comportamento do agressor e desculpar esse comportamento. O trauma não justifica o abuso, mas compreendê-lo permite uma perspectiva mais empática. Nós devemos olhar com curiosidade para o que aconteceu, em vez de olhar com julgamento. Nós geralmente olhamos com julgamento, né? Fulano fez aquilo, ele é um idiota, ele é
um sem coração, ele é um agressor, mas ele fala para nós olharmos com curiosidade e examinar as experiências que aquele agressor teve. Porque uma pessoa agredida, ela sempre vai agredir. Isso não justifica o que aconteceu, mas faz com que você consiga olhar com mais compaixão para o seu agressor e comece a entender o porquê e o para que ele fez aquilo. E isso vai fazer com que haja uma libertação pessoal sua. A visão sistêmica do trauma. As pessoas que causam dor, elas foram feridas. E essa é a visão sistêmica que nós podemos olhar para ela e ver que nós podemos, em vez de nos fixar na culpa do outro, nos fixar na nossa cura, na cura da vítima. O caso do trauma dos pais. Nós todos temos trauma do que os pais nos fizeram, seja se sentindo naquelas feridas emocionais que nós já falamos, né? Por isso que essa aula pode ser só dada no final da nossa mentoria. Por quê? Porque ela vai passar por todas as fases que nós já passamos. E o trauma que os pais nos causaram, seja por abandono, rejeição, humilhação, traição ou injustiça, vocês lembram das feridas emocionais? Isso tem a relação com a nossa infância e com os nossos comportamentos disfuncionais enquanto adultos. O perdão aos pais é sob uma perspectiva de autocompaixão e libertação. Também é uma compaixão comigo mesma, não é só com os pais, não. Evitar a culpa e buscar a cura. Culpar os pais é inapropriado no sentido de que a energia gasta nessa culpa vai fazer com que a pessoa se permaneça no trauma e permaneça na culpa aos pais e não consiga sair disso, não consiga alçar outros voos, porque fica naquela redoma que vai e volta, até porque quando nós estamos culpando nossos pais e os nossos pais não estão mais aqui, nós vamos achar os substitutos, que são nossos esposos ou esposas, nossos filhos, nossos irmãos. Para quê? Para que o padrão continue se repetindo. E ele incentiva as pessoas a direcionar a sua energia, em vez de gastar com a culpa, direcionar essa energia para a sua própria cura. Então, ele explica que os pais muitas vezes também são produtos dos seus próprios traumas. É aquela coisa de você olhar e ver o que feriu teu pai e por que ele faz o que faz. Eles estão agindo a partir das suas próprias feridas. Então, eles agem, eles não podem te dar o que eles não têm. Como eu já falei uma vez, se você vai lá no final do ano, Natal, e você consegue arrecadar um caminhão inteiro de brinquedos para distribuir numa comunidade carente, você vai lá e distribui todos esses brinquedos para toda a comunidade carente. Mas, num outro ano, você conseguiu só juntar 1/3 do caminhão. Como é que você pode distribuir para todas as crianças da comunidade? Você só pode dar ao outro o que você tem dentro de você. E é isso que os pais nos deram. O que eles tinham dentro deles. Eles não tinham a possibilidade de autoconhecimento que nós temos e eles não tinham a possibilidade de começar a escolher qual o caminho que eles iriam seguir. Por isso, nós precisamos perdoar os pais. Louise Hay. Agora nós vamos falar a respeito da Louise Hay. E ela fala que o perdão não é sobre o outro, o perdão é sobre você. Ele é um ato profundo de autoliberação e ele começa internamente. Não depende da reação do outro. Independe se o outro vai aceitar o perdão ou não vai aceitar. Ele começa em você. É transformar a dor em sabedoria. Não necessariamente apagar as memórias ou permitir que a pessoa repita o seu comportamento, mas é difícil perdoar e muitas vezes a maior dificuldade que nós temos de perdoar é nos perdoar a nós mesmos.
a profundidade do perdão e seus ensinamentos. Ele não é sobre o outro, ele é sobre você. É um ato de autocuidado e amor próprio. Ele liberta você de você ser controlado pela mágoa, porque a mágoa te controla. Porque quando você não se liberta do agressor, acontece o seguinte: quando ele faz alguma coisa, quando ele te prejudica, quando ele comete o ato que deve ser perdoado, ele te coloca uma algema. E se você não perdoa, se você não olha para ele com compaixão, você vai colocar a outra algema nele e você vai andar algemado com ele o tempo inteiro. E isso vai fazer com que você seja controlado pela mágoa. Carregar ressentimento mantém a pessoa presa no passado, porque você vai ficar vivendo aquele passado, vivendo aquele passado. E você já sabe que se você vive o passado no agora, o seu futuro vai ser igual ao seu passado. O seu futuro vai ser igual ao seu passado. É uma transformação interna. Ele não apaga a memória, mas ele transforma a dor que você sente ao se lembrar. Então você olha para aquilo. Como é que você sabe que você perdoou? Quando você olha para aquilo e você já não sente mais raiva, você já não sente mais dor. É uma prática de libertação. Libertar-se das correntes emocionais que impedem você de viver plenamente. O perdão a si mesmo é o mais difícil. Perdoar a si mesmo é um dos passos mais importantes e mais desafiadores, segundo a Louise Hay. E umas dicas que ela tem para que nós possamos nos perdoar é escrever uma carta para você mesmo, expressando tudo o que você sente, tudo o que deve ser, que você deve se perdoar. E ao final dela declarar perdão a você e a libertação. Então, rasgar essa carta e queimar essa carta, para que você se sinta liberto das culpas que você carrega. Porque, na verdade, as culpas que você carrega são reflexos do que as outras pessoas precisavam que você fizesse, tanto quanto as culpas dos outros em relação a você. Isso nós vamos ver na visão de um curso em milagres. Ele é um ato de aceitação do presente. Ao perdoar, você retorna o seu poder a você mesmo. Ao perdoar a você mesmo, você retorna esse poder a você mesmo. E você tem a possibilidade de escolher criar um futuro melhor. Por quê? Porque você já não é mais guiado e autoguiado pelas mágoas do passado que te prendem ao passado. Então, ao perdoar, você pode sim criar um outro futuro. Ao se perdoar, você pode também criar um outro futuro. É reconhecer que as ações do outro refletem o que o outro tem internamente nele. Ver que a dor da outra pessoa causa muitas vezes as dores e as batalhas que ela tem. Então, a dor da outra pessoa vai fazer com que ela tenha as suas batalhas e vai fazer com que essas batalhas delas, muitas vezes, causem dor em você. Por quê? Porque isso fala o Eckhart Tolle. Quando você libera o corpo de dor, aquele corpo de dor, ele quer causar dor em outros corpos. Então, muitas vezes, o que a pessoa fez com você tem a ver com as batalhas internas dela, não com o que você realmente... não é um ataque pessoal a você, mas é um ataque pessoal talvez a ela mesma.